Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 400 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Seria você capaz de amar assim? Esta é uma história real que quase transcende a capacidade de compreensão da mente humana. Sim, há certas coisas feitas por determinados seres humanos que são capazes de dar uma espécie de nó no cérebro das pessoas comuns, porque se situam além da imaginação. É uma história de amor e renúncia, como poucas já foram vividas e contadas neste mundo. Até onde é capaz de ir uma esposa para manter intocável em seu coração a imagem de seu adorado esposo? É o que esta linda história vai revelar. Foi escrita pelo jornalista norte-americano Bob Considine e colhida na internet. Esta é a história da extraordinária dedicação de uma esposa. Se o marido merecia o seu amor ou não, ou por que ela procedeu como procedeu, não vem ao caso. A história começa no princípio de 1950, no pequeno apartamento da família Taylor, na cidade de Waltham, Massachusetts. Edith Taylor tinha certeza de que era a mulher mais feliz da vizinhança. Edith e Carlos estavam casados havia 23 anos. E o coração dela ainda pulsava mais forte quando Carlos entrava em casa. Quanto a Carlos, tudo indicava ser ele um homem apaixonado pela mulher. Se seu trabalho nos armazéns do governo o obrigava a se ausentar da cidade, ele escrevia todas as noites para Edith e lhe enviava pequenos presentes de cada lugar que visitava. Em fevereiro de 1950, Carlos foi mandado para Okinawa, no Japão, por alguns meses para trabalhar em um novo armazém do governo. Era tanto tempo e tão longe, dizia ele para si mesmo. Desta vez, porém, os presentinhos rarearam. Edith compreendeu. Carlos estava economizando dinheiro para comprar a casa que eles sonhavam possuir nos Estados Unidos. Os meses de solidão se arrastavam. Cada vez que Edith contava com o regresso de Carlos, ele escrevia que teria de permanecer mais 3 semanas, mais um mês, apenas mais 2 meses e assim por diante. Fazia já um ano que ele estava ausente e suas cartas diminuíam cada vez mais. A falta de presentes Edith compreendia, mas por que as cartas rareavam se os selos custavam apenas alguns centavos? Então, após um grande tempo de silêncio, veio uma carta de Carlos. Abre aspas. Querida Edith, gostaria que houvesse uma maneira mais suave de dizer-lhe que não estamos mais casados. Fecha as aspas. Edith foi até o sofá e sentou-se. Carlos
havia escrito para o México solicitando o divórcio por correspondência. Ele tinha se casado com Aiko, uma empregada doméstica japonesa que fora designada para servi-lo. Aiko tinha 19 anos e Edith 48. Qualquer esposa, em qualquer lugar do mundo, ao sentir-se assim rejeitada, se indignaria com aquele súbito divórcio lavrado no papel. Ela odiaria seu marido e odiaria sua rival. Haveria de querer vingar-se pelo fato de sua vida ter sido destruída. Mas, neste caso, não foi isso que aconteceu. Edith Taylor não odiou Carlos. Talvez o tivesse amado tanto tempo que se tivesse tornado incapaz de deixar de amá-lo. Edith podia imaginar a situação. Um homem solitário, num país distante, a proximidade constante com uma pessoa do outro sexo. E apesar disso, Carlos não tinha escolhido a solução mais fácil e mais vergonhosa. Pelo contrário, escolhera o divórcio em vez de se aproveitar de uma jovem criada. A única coisa que Edith não podia acreditar era que ele tivesse deixado de amá-la. Sim, algum dia Carlos voltaria para casa. Edith passou a viver em função desse pensamento. Escreveu então a Carlos, pedindo-lhe que a mantivesse a par de sua vida. Tempos depois, Carlos escreveu dizendo que Aiko estava esperando um bebê. Maria nasceu em 1951. Depois, em 1953, nasceu Ellen. Edith mandou presentes para as meninas. Escreveu novamente para Carlos meses depois e ele lhe respondeu contando as novidades. Ellen já tinha um dente. O inglês de Aiko estava melhorando muito e Carlos estava perdendo peso. E então, um dia, chegou a carta terrível. Carlos estava morrendo de câncer no pulmão. Suas últimas cartas revelavam um verdadeiro terror. Carlos temia, não por si mesmo, mas por Aiko e pelas duas meninas. Ele estivera economizando dinheiro com o objetivo de mandá-las para uma escola nos Estados Unidos, mas suas contas de hospital estavam consumindo tudo. O que iria acontecer com as meninas? Então, Edith compreendeu que seu último presente a Carlos podia ser a paz de espírito que estava em suas mãos proporcionar-lhe. Escreveu-lhe então que se Aiko concordasse, ela ficaria com Maria e Ellen nos Estados Unidos e as educaria em Waltham. Durante muitos meses, depois da morte de Carlos, Aiko ainda relutava em deixar que as crianças seguissem para a América. As filhas eram tudo o que ela possuía. Mas que poderia oferecer-lhes no Japão, senão uma vida de pobreza, servidão e desespero? Em novembro de 1956, Aiko mandou as meninas para a querida tia Edith. Edith sabia que com 54 anos seria difícil ser mãe de duas crianças, uma de 3 anos e outra de 5. Ela não tinha pensado no fato de que,
Desde a morte de Carlos, as crianças já deviam ter esquecido o pouco de inglês que tinham aprendido. Mas Maria e Ellen aprenderam depressa. Seus olhos já não mostravam medo. Elas se adaptaram muito bem ao novo lar e seus rostinhos ficaram redondos. E Edith, pela primeira vez em 6 anos, tinha pressa em voltar para casa depois do trabalho. Até mesmo a hora das refeições era agora mais divertida. Só eram tristes os momentos em que chegavam cartas de Aiko. Aiko perguntava em suas correspondências: Tia Edith, diga-me agora o que as meninas estão fazendo. Se Maria ou Ellen choram muito ou não. No fraco inglês de Aiko, Edith percebia a solidão em que ela vivia, e Edith sabia muito bem o que era solidão. Então, Edith chegou à conclusão de que devia também trazer a mãe das meninas para os Estados Unidos. Ela tomou essa decisão, mas Aiko ainda era cidadã japonesa, e a cota de imigração de japoneses para os Estados Unidos estava sujeita a uma lista de espera de muitos anos. Foi então que Edith escreveu ao autor desta história, o jornalista Bob Considine, perguntando se ele podia ajudar. Ele expôs a situação de Aiko e das crianças em sua coluna de jornal. Outras pessoas fizeram mais do que isto. Fizeram-se petições aos órgãos do governo e, em agosto de 1957, Aiko Taylor teve permissão para entrar no país. Quando o avião chegou ao Aeroporto Internacional de Nova York, Edith sentiu um pouco de medo. E se ela viesse a odiar aquela mulher que lhe roubara seu querido Carlos? A última pessoa a sair do avião foi uma mocinha magra e pequena que Edith pensou a princípio que fosse uma criança. Aiko ficou parada lá, segurando o corrimão, e Edith viu que, se ela estava com um pouco de medo, Aiko estava literalmente em pânico. Chamou Aiko pelo nome, e a mocinha correu escada abaixo e lançou-se nos braços de Edith. Enquanto se abraçavam, Edith teve um pensamento extraordinário, e esse pensamento foi o seguinte: eu rezei para que Carlos voltasse um dia para mim. Agora ele voltou, em suas 2 filhas e nessa meiga esposa tão menina que ele tanto amou. Ajudai-me, meu Deus, a amá-la também. Nota colocada neste artigo quando foi publicado. Hoje, 7 anos depois da história dessas 2 famílias ter aparecido pela primeira vez no jornal, Edith, Aiko Taylor e as 2 meninas, agora crescidas, vivem juntas no apartamento de Edith em Waltham. Tia Edith é a orgulhosa segunda mãe de Maria, aluna distinta do curso de admissão da escola primária, e de Ellen, que está cursando a escola de balé de Boston. Aiko agora fala inglês corretamente e planeja visitar sua família no Japão ainda este ano. Edith, cheia de gratidão ao jornalista que a ajudou a resolver esse intrincado problema, escreveu então a Bob Considine. Abre aspas. Embora Deus tenha me levado uma vida que eu tanto amava, em compensação, deu-me outras 3 vidas para eu amar, e eu me sinto
tão reconhecida. Fecha as aspas. E a pergunta que fica no ar é esta: seria você capaz de amar assim? Seria você capaz de amar assim? Fiquei tão emocionado com essa história e ela me encheu de tanta ternura o coração que eu me recordei imediatamente das palavras de João de Brito, intituladas Amor e publicadas no livro Falando a Terra, editado pela FEB. Diz o autor espiritual: o amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas e alimenta todas as ações. O ódio é o amor que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. Mas a fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se enflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. Porque o amor é o clima do universo, é a religião da vida, a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se reagrupam, sublimando-se para a imortalidade. Nesse ou naquele recanto isolado, quando se retira a influência do amor, reina somente o caos. Com o amor tudo se aclara. Longe do amor, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, e o mal é simplesmente o amor fora da lei. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.